Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson, e eu já estou aqui com a professora Isabel, e nós vamos trabalhar com vocês um assunto de grande relevância aí nos últimos meses, que é a questão de direitos civis, e o nosso enfoque aqui nessa aula vai ser dado sobre a questão racial. Nós vamos discutir mais algumas coisas com vocês, mas o enfoque principal da aula é essa, devido aos acontecimentos que nós temos aí ocorrendo nos últimos meses, e até nos últimos anos nos Estados Unidos, né, a questão racial lá se tornou um tema latente, né, pujante, e também ressaltar um pouco essa situação aqui no Brasil, né, alguns dados estatísticos interessantes comparando a situação da população parda e negra, né, em diversos cenários dentro do Brasil, tá bem? Aí a professora Abel vai conversar com vocês um pouquinho também. Certo? Oi, gente, por enquanto, vamos lá, tio Robson. Pessoal, vamos aqui iniciar definindo o que é direito civil segundo a nossa Constituição, tá bem? Então, ó, direitos civis, século XVIII, garantem a vida em sociedade, são direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, direito à vida e segurança. Tá? Então, aqui, ó, no capítulo 1, nós temos na nossa Constituição o seguinte dizer: dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? Artigo 5. Todos são iguais perante a lei. Essa frase é muito famosa, mas quando você vai aplicá-la, né, ou vê-la aplicada, na realidade não acontece isso. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, e aqui nós temos no inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, né, um exemplo que a gente vai ter aqui, sem armas, em locais abertos, ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá? E aí nós temos uma imagem, acho que já, né, professora? Sim, senhor. Essas são alguns direitos à manifestação que nós temos no Brasil, né? As formas de repressão que acontecem, né? Muitas vezes em manifestações pacíficas da sociedade civil, que é um direito garantido pela Constituição, a gente acaba tendo excesso, né? Algumas pessoas, muitas vezes nas manifestações, acabam cometendo algum excesso, e muitas vezes a polícia também, que é o braço armado do Estado, acaba cometendo alguns excessos. Eu, como professor, apesar de trabalhar na rede privada, sempre vejo as manifestações que ocorrem de professores do Estado exigindo melhores condições de salário ser reprimido com muita violência. Então, é só uma ideia para a gente ver que os direitos civis, apesar de estarem garantidos na Constituição, nem sempre são respeitados pelo próprio Estado. Né? Um exemplo é das manifestações. Certo, professor Robson. E agora um oi de verdade para todo mundo, né? Como vai, né? Mais uma aulinha nossa de atualidade, tema latente, pulsante, e a gente vai para as origens desses direitos civis. E aí as origens sempre fica comigo, não sei porquê. Vamos lá. A gente começa a datar direitos civis, né, a partir desse pensador britânico, né, o Sir John Locke, tá? John Locke, ele criou um conjunto, né, de direitos que ele chamava de direitos inalienáveis. Segundo John Locke, são direitos que o Estado com letra maiúscula, poder administrativo, deveria cuidar, zelar para a sociedade se desenvolver. Então, naquela época, nós estamos no século XVII, na Inglaterra, que é o cenário do John Locke. A Inglaterra vivia, né, com as guerras de religião, com a Revolução Puritana, com a Revolução Gloriosa, e definir qual é a função e qual é o poder do Estado era muito questionado, era muito debatido, né? E o John Locke dizia que a função do Estado era essa: garantir a vida. Como? Com segurança, né? Como é que você garante a vida, né? Você não tem como fazer uma parteira fazer um parto direito, né? Para garantir a vida, você precisa de uma segurança, você precisa de investimentos nessa segurança. Mas também não se falava de saúde pública no século XVII, tá? Não estamos falando de hospital, nem de Covid-19, nada disso no século XVII.
Outro direito inalienável, a liberdade. Esse é o principal, né? Depois motivou um monte de revoluções no século XVIII, século XIX. Essa liberdade é o direito do homem nascer e ser livre, como se fosse um aviso para o fim da escravidão, como se fosse um aviso para acabar com a servidão ainda do sistema feudal em alguns lugares. Então, essa liberdade é a liberdade individual, do indivíduo, né, nascer e continuar livre. O outro princípio, né, o outro direito inalienável é o direito à igualdade. E aí vem aquela frase linda que está na Constituição Brasileira de 1988, todos nascem e são iguais perante a lei. Essa é a igualdade que a gente chama de igualdade jurídica, tá? Que é a igualdade perante a lei mesmo, né? Então não é que as pessoas não têm mais classes sociais. As classes sociais, elas existem. A diferença nesse ponto é a questão de que não há mais distinção e nem critério perante a lei. Seria uma lei universal para todos. Blá, 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 né? Bom, próximo princípio, propriedade, né, gente? O nome do cara é Sir John Locke, né? Grande proprietário de terras, né? Claro que o Estado tem que garantir a propriedade. Como? Punindo aqueles que violam a propriedade. Então, a propriedade, ela é inviolável. Aliás, essa parte do John Locke é justamente a que foi copiada por muitas constituições, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui de documentos históricos inspirados em John Locke, e o que eles mais gostaram de copiar no John Locke é isso, o direito que o Estado tem de garantir a propriedade. Então, quem infringe a propriedade, quem invade a propriedade, é o Estado que deve punir. Nesse momento, de novo, lá no século XVII, galera, o que estava acontecendo é que a gente ainda tinha aquelas cavalarias, aqueles exércitos privados particulares, né? Então, isso era para tirar esse peso dos proprietários de terra e jogar esse peso para o Estado. Então, poder de força, poder de controle, né, vai ficar concentrado nas mãos do Estado. E para terminar, também era um princípio, né, um direito inalienável do John Locke, a felicidade, que não tem nada a ver com ser feliz, né? Felicidade na filosofia tem a ver com evitar conflitos, felicidade tem a ver com diplomacia, relações de paz entre as nações. Então, o Estado também deveria garantir por essa paz que o John Locke está escrevendo nos seus livros, tá? E aí aqui a gente vai para os documentos, né, que se inspiraram no John Locke e nos direitos inalienáveis, né? Primeira vez que a gente vê isso efetivamente sendo praticado foi com a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776. Lá tem claras referências ao John Locke. Na mesma toada ainda, né, no século XVIII, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o documento da Revolução Francesa, e esses dois documentos garantiam boa parte desses direitos inalienáveis. Essa imagem aqui, ó, a da esquerda, né? Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, um pedacinho de bandeira, é uma imagem da Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? E a imagem aqui, essa imagem da esquerda, né, gente? Essa imagem aqui da direita é a tomada da Bastilha, que foi justamente em 1789 e marcou o início da Revolução Francesa, certo? Ô, Bel, só duas coisinhas, né? É interessante aí quando você pega a independência dos Estados Unidos, alguns dos principais deles pregavam a igualdade, mas eram donos escravos, né? Uai, por quê? Escravo tem direito igual? Que parte? Então, era muito interessante quando você lê isso. E no Brasil também, né? Quando você fala em igualdade, aí você tem que criar um estatuto, porque a lei fala que todo mundo é igual perante a lei, um estatuto da criança e adolescente, o estatuto do idoso, a Lei Maria da Penha, né? O próprio Estado, ele aponta que só uma lei não basta, ele tem que criar mais leis, que também não funcionam. Né? E a propriedade privada também, lembrar que ela não é um direito total, porque a propriedade privada ela tem que ter função social. Né? A própria Constituição aponta, quando uma propriedade privada não tem a função social, a terra produzir, né, a casa ser moradia, ela fere a Constituição. Né? E aí que surgem os movimentos sociais, essa ebulição toda, né, que a gente tem no Brasil, o movimento do sem teto, do sem terra. Então, ou seja, o que está nos documentos tem que ser reinterpretado umas 35 vezes por 24 juristas, né? Exatamente, tem brecha para todo lado. Mas o que o Robson disse, gente, era exatamente a sequência, né, do raciocínio aqui que eu ia comentar com vocês. Essa igualdade na França também não veio, tá, Robson, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão entre brancos e negros, não. Tanto que no meio da Revolução tem uma fase chamada dos Jacobinos, né, e aí o Robespierre, em 1793, né, não é 89, é em 93,
que vai ter, né, a ideia do fim da escravidão, a abolição na França e nas colônias. E no caso dos Estados Unidos é mais vergonhoso ainda, né, porque não é nem no século XVIII que acaba a escravidão. Lá a gente vai ter o fim da escravidão no meio da guerra entre o Norte e o Sul, né, a Guerra de Secessão, e isso aconteceu em 1864, e depois a guerra acaba em 65. Então, quase 100 anos depois desses documentos aí, chamado Declaração de Independência, né, é que essa igualdade vai vir no papel, né? Porque um dos grandes problemas que já surgem lá no século XIX nos Estados Unidos são os movimentos segregacionistas, como a Ku Klux Klan. Ela já data de 1867, bem pertinho do fim da Guerra de Secessão. E partindo disso, a gente chega nos Estados Unidos, que a gente está falando, né? Só que eu não vou tão atrás falar nem lá do fim da escravidão, nem da Guerra de Secessão, e nem desse grupo, né, da Ku Klux Klan de 1867. A gente já vai direto no choque, no problema que aconteceu no século XX nos Estados Unidos, porque vocês não vão acreditar. Mas até os anos 60 nos Estados Unidos, ainda tinha segregação racial vidente, assim, clara, né, à luz do dia para os norte-americanos. E aí a gente vai voltar a essa senhora, que é a Rosa Parks, tá? Ela quem tá aqui, inclusive ela tá aqui e o Martin Luther King tá ao lado dela, né? Eu peguei uma foto de propósito, porque foi nesse momento que a gente começa a falar de movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Por quê? Por causa disso que o Robson acabou de comentar, né, gente? Nós temos uma lei que fala que o negro e o branco é igual, mas na prática, a interpretação dessa lei, a vigência dessa lei, ela é completamente diferente daquilo que está escrito de igualdade. Então vamos lá, ó. No início, lá no Alabama, em 1955, essa costureira negra, que é a Rosa Parks, né, conhecida como a mãe dos direitos civis, ela se recusou a ceder seu lugar para um homem branco. Como assim, Bel? Era uma prática, gente, obrigatória, de acordo com as leis segregacionistas daquele estado, de que os assentos, né, nos transportes urbanos, naquela época era ônibus, deveriam ficar para os brancos, e se, né, chegasse um determinado branco e um negro tivesse sentado, ele teria que se levantar para dar direito ao branco, e ela não se levantou. E a partir daí, é claro, esse ônibus foi colocado fogo, surgiram vários movimentos, por quê? Na lei, brancos e negros são iguais, mas também previa-se nessa mesma lei que os assentos dos ônibus do transporte público eles eram selecionados para essa elite branca norte-americana. E aí começa a ferver os Estados Unidos, tá? Então, a partir de 1955, a gente tem uma luta clara para acabar com essa desigualdade racial que existia nos Estados Unidos, tá? Aqui, outros pontos, né, dessa luta pelos direitos civis, foi uma marcha organizada pelo senhor Martin Luther King, a Marcha sobre Washington, que está aqui, ó, de 1963, que vai juntar, né, um monte de negros, inclusive também alguns brancos, para pressionar o governo para a igualdade racial. Claro que isso era pior no sul dos Estados Unidos. Quem não lembra, gente, o sul dos Estados Unidos, né, era colônia de exploração, era onde tinham mais escravos. Foi o sul, né, que fez a Guerra de Secessão para manter a escravidão. Então, digamos que os piores problemas relacionados à questão racial estão no sul dos Estados Unidos. No momento mais contemporâneo, já não tem mais essa clara distinção de ser pior no sul, no centro, no norte dos Estados Unidos, não. Mas nessa época histórica, o sul ele tinha maior preconceito racial do que as outras regiões. E foi justamente em 1900 que o pastor, tá? Martin Luther King, para quem não conhece, era um pastor religioso cristão protestante dos Estados Unidos, vai fazer um discurso que ficou muito famoso e eu trouxe nessa outra para vocês, ó. Esse é o discurso depois, né, da caminhada dessa marcha sobre Washington. Eu tenho um sonho, a dream, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, 1963. Triste ler isso enquanto historiadora, porque hoje eu e o Robson estamos gravando isso em 2020. Estamos muito distantes da data e eu continuo tendo o mesmo sonho do Martin Luther King. Não tenho 4 filhos, tá? Mas eu também espero um mundo em que as pessoas não sejam julgadas pela sua opção sexual, pela sua cor
pele, pelo jeito que se veste e nem pelo seu posicionamento político. Eu espero muito que as pessoas sejam vistas pelo seu conteúdo. E aí, aqui, ó, sugestão de vídeo para vocês, tá vendo aqui? É o discurso na íntegra do Martin Luther King, lá em 1963, e essa frase que tá aqui eu retirei quando o vídeo já tinha 11 e 10 segundos, tá? E aí ele vai falando um monte de frases, ele tem vários sonhos, tá? Ele tem muitos dreams. Voltando para cá, quer comentar alguma coisa, Sir Robson? Não, por enquanto não. Então vamos seguir, né? Bom, esse movimento do Martin Luther King vai pressionar, sim, a política norte-americana durante os anos 60, e aí o presidente Lyndon Johnson vai aprovar, junto, né, ao Congresso norte-americano, uma lei chamada de Lei dos Direitos Civis, está em destaque aí em vermelho, em 1964. Então, digamos que isso vai ser um grande caminho para acabar com a segregação racial na lei. Então, a partir daí, dentro do ônibus, negros e brancos podem se sentar, levantar um para o outro de acordo com a cortesia, e não com a sua cor da pele. Só que não adiantou muita coisa. Por quê? Porque, na prática, os brancos continuavam se sentindo superiores, e eu falei, eu também, os brancos, em alguns casos, se sentem superiores nos Estados Unidos, né? E aí, em 1966, um grupo de negros desistiu desse negócio de lei, desistiu desse negócio de vamos bater papo, marcha, não. Vai surgir um partido extremamente agressivo nos Estados Unidos, que é o Partido dos Panteras Negras, tá? Ele foi criado lá em Oakland, Califórnia, e ele estava disposto a conseguir essa igualdade do Martin Luther King de qualquer forma. Ele não foi inspirado no Luther King, tá? Ele foi inspirado no Malcolm X, já mostro para vocês. E aí, a grande premissa desse partido era, sim, chegar ao poder político, mas se pela via política não desse certo, eles teriam quaisquer meios para atingir essa igualdade racial. Então, muitos atentados, muita violência durante os anos 60 para essa luta pelos direitos civis, tá? Vou te mostrar o Malcolm X aqui, ó. Só um minutinho, deixa o Obama de lado. Aqui eu tenho o Malcolm X. E aqui a Martha Washington aqui, ó. E o Martin Luther King discursando I Have a Dream. 50 anos depois, não muito distante da gente, em 2 Unidos, era o senhor Barack Obama, e ele fez uma nova marcha, né? Ele comemorou esses 50 anos da marcha sobre Washington do Martin Luther King. Então vamos lá, ó. Em comemoração aos 50 anos da histórica marcha em Washington pelos direitos civis, o presidente dos Estados Unidos, ele fez um discurso no mesmo monumento onde o Martin Luther King falou. E aí é histórico isso, né? Porque aquela luta pelos direitos civis, essa igualdade racial tão querida, chegou a colocar, né, um presidente negro no poder na Casa Branca. Mas a gente está em 2020 e a gente está longe desses direitos pela igualdade racial terem chegado à sua plena situação. Uma pena. Por quê? Nós estamos em 2020 e ainda tem gente lutando. Isso daqui não é de 20, é de 68, tá? Isso daqui, para quem não sabe, eram os Jogos Olímpicos lá no México. E aí, esse, né, atleta norte-americano, com a luva negra aqui na mão, são 2, tá vendo? Cabeça baixa, a cor preta, punho cerrado, é sinal de luta, tá? E a mão para o alto, em pleno pódio dos Jogos Olímpicos, o Tom Smith e o John Carlos eternizaram o movimento dos Panteras Negras, né? Então, o partido chegou, né, até atingir esse núcleo esportivo negro, ele foi levado para o México em 68. Essa é uma imagem histórica, já vi ela investigar, ela simbolizou muito para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Avançando um pouco, Sr. Robson. Aqui o que a gente tem para dizer é de algumas manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, acho que foi por volta do ano de 2018, acho que no primeiro ou segundo semestre, que nós tivemos algumas manifestações racistas nos Estados Unidos, né, que ganhou corpo com a eleição do Trump. Então, eu vi algumas matérias, a Ku Klux Klan, que você comentou, ela se fortaleceu em número de membros, né, o discurso do Trump um pouco mais extremista, ou bem mais extremista, incentivou para que os racistas fossem para as ruas, e surgiu algumas manifestações contra negros, como contra homossexuais, contra latinos, e chegou a estourar em plena violência, né, grupos antirracismo e grupos racistas nas ruas, e surgiu dentro dos Estados Unidos, principalmente no meio esportivo, essa manifestação
dos atletas. Então, os atletas americanos, na hora que ia cantar o hino nacional, eles se agachavam, né, em manifestação contra o racismo. É mais ou menos, acho que uma simbologia como a gente teve lá nos Jogos Olímpicos de 68. E a gente vai ressaltar, só fazendo um gancho, a gente vai falar um pouco dessas manifestações atuais, que não estão sendo punidas agora, mas lá em 2018, esses atletas foram ameaçados de serem expulsos da Liga de Futebol Americano. Houve uma pressão do governo e até de parte da sociedade muito grande contra esses atletas, né? E ali foi o estopim, né, desses movimentos racistas que, nas últimas semanas aí nos Estados Unidos, agora em 2020, ganharam mais força ainda, né? Então, é aquela história, sempre que você tem a eclosão ou o início de movimentos racistas, eles têm que ser reprimidos de imediato, né, pela mídia, pela opinião pública, senão essas pessoas ganham força, esses movimentos racistas ganham corpo, né, e as pessoas perdem o medo de se expressar, ou o discernimento de se expressar. Então, em cima nós temos os Jogos Pan-Americanos, um atleta americano, que foi em Lima em 2019, né, se manifestando, e embaixo, no mesmo período, acho que foi um pouquinho antes, no final de 2018, os atletas, né, americanos também se manifestando. E aí, chegamos em 2020, né? Isso daqui é uma imagem triste. Esse senhor é o George Floyd, que no dia 25 de maio de 2020, lá em Minneapolis, né, estado de Minnesota, ele foi asfixiado por essa perna deste policial branco, outros 3 assistindo, na verdade, mais 2 segurando e o outro não fazendo nada. Esse asfixiamento, né, levou à morte deste senhor, tá? Ficou eternizado, né, em muitos movimentos em maio já de 2020, né, I Can Breathe, que ele não conseguia respirar. E aí, nós temos o vídeo, infelizmente, dessa morte, né, rodou a internet, acho que muita gente assistiu. Se não assistiu, não está perdendo nada, que eu acho que ver uma pessoa morrer, não sei se é uma coisa que todo mundo gostaria de ver. E a partir dessa cruel cena que tem na tela de vocês, vão ressurgir essas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, que vão se espalhar pela Europa, pela América, movimentos aqui também no Brasil. Então, isso foi uma triste situação que levou, né, uma nova organização pela luta dos direitos civis. Não parou aí, né? Agora em agosto, 23 de agosto de 2020, este senhor aqui de regata branca é o Jacob Blake. Tá vendo aqui, tem 2 policiais, ele estava de costas, dando a volta no carro, tem pessoas aqui assistindo, parece até um parque, né? Ele vai receber 7 tiros nas costas em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos. Na verdade, alguém comentou que foram 8 disparos, 7 acertaram nele. Ele perdeu o movimento das pernas, estava internado até esses dias, e aí eu não sei o dia que você vai assistir essa aula de atualidades nossa, né? A gente não sabe se o dia que você assistir ele está internado ou não, mas ele sobreviveu a esses 7 disparos. E aí o que acontece? O movimento que já tinha surgido lá em maio, ele vai criar ainda mais corpo em agosto de 2020. Eu estou falando desse movimento, né, gente? Black Lives Matter. Esse é o site oficial do Black Lives Matter. É uma página séria, de pessoas sérias, que querem acabar com essas desigualdades raciais, né? Então aqui, ó, e mais son, né? O meu filho vai ser o próximo a morrer, né? E aí, hashtag Black Lives Matter. Movimentos invadiram as ruas dos Estados Unidos em maio, né? Muitos movimentos no meio da pandemia de Covid. Muita gente preocupada, né? Não sabia se a contaminação ia aumentar, se não ia. Mas isso encheu as ruas, as pessoas perderam o medo, porque o medo não era tanto do Covid, o medo é muito mais dessas situações, na qual uma pessoa imobilizada no chão morre, né, por asfixia, sendo que, na verdade, quem estava ali em cima dela era um policial que deveria defender, né, a segurança pública não é só para branco, segurança pública deveria ser para todo mundo, tá? E aí, depois, né, desse movimento, eu vou trazer aqui uma bandeira, que é uma bandeira de luta. Aliás, punho cerrado na história significa luta, não é só papinho, não é só conversa. Então, muitos movimentos foram pacíficos, mas nós temos vários registros também, né, de algumas quebradeiras, porque a polícia também não agiu de forma pacífica com relação a esse movimento lá nos Estados Unidos, em outros lugares. E aí o que acontece? A partir de agosto, né, como a gente tem uma segunda morte tão chocante como a do Jacob Blake, mais grupos, além, né, das pessoas nas ruas, vão, assim, encorpar o Black Lives Matter e vão se manifestar contrários a essa desigualdade racial. Isso daqui é uma imagem, né,
uma imagem de jogadoras do WNBA, né, que é os Jogos de Basquete Feminino nos Estados Unidos. Elas protestaram, não jogaram e colocaram essas camisetas brancas, né, como o Jacob Blake estava, com 7 tiros nas costas. Elas simplesmente boicotaram, protestaram, não jogando. Por quê? Isso atrai a mídia, isso leva o nome do movimento aos panfletos dos jornais, as pessoas comentam, e quem sabe de tanto falar, a gente consegue acabar com essa desigualdade toda que existe em termos raciais. Não parou aqui, porque esses movimentos continuaram. Aqui a gente tem boicote na própria NBA. Gente, NBA, até onde eu entendo, é um dos esportes mais assistidos nos Estados Unidos. O norte-americano ama de paixão basquete. Digamos que eles têm uma relação com o basquete nos Estados Unidos como a gente tem com o futebol no Brasil. A gente não eu, tá? Mas assim, brasileiro adora um jogo de futebol. E por que eu estou comentando isso? Porque não é qualquer campeonato. Eu não estou falando dos jogos de basquete no Brasil, né? Que tem menos patrocínio, menos impacto, menos propaganda, menos marketing. Eu estou falando de um esporte que tem uma projeção internacional muito grande, né? No Brasil, esses jogos da NBA são passados pelos canais pagos, de vez em quando tem até algumas dessas preliminares passadas em canais abertos, então isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E aí, a NBA também vai ter, né, vai sofrer com jogadores negros que vão se negar a jogar, né? Nos playoffs, que são os jogos já das finais, tá, dos Estados Unidos, no dia 26 e 27 de agosto, foram, na verdade, eu coloquei adiado porque eu vou trabalhar com essa palavra. Os jogadores desse time aqui, ó, o Milwaukee Bucks, eles queriam simplesmente fazer um protesto não jogando, eles queriam boicotar o jogo igual as meninas, eles não iam jogar. Só que a NBA achou por bem, né, aderir a esse movimento e adiar o jogo para uma outra situação. E aí o que aconteceu? Os jogos do dia 26, que era uma quarta, foram adiados, e os do dia 27 de agosto, que era uma quinta também. Então, mais tarde, outras equipes, né, acabaram também se negando a jogar e a NBA adiou isso, né, para outra semana. E aí o que acontece? Quando a NBA decidiu pelo adiamento, um dos grandes astros, né, da NBA, o LeBron James, que está aqui embaixo, ele falou: gente, nós temos que boicotar, não é para adiar, porque adiar o jogo vai acontecer. Ele disse, inclusive, em entrevistas, que o adiamento minimizava o movimento, tem que boicotar assim, de não jogar e acabou. Então, pessoas, né, de vários esportes, eu estou colocando os esportes famosos, né, dos Estados Unidos, para você ver o impacto do movimento Black Lives Matter e como isso aconteceu, né, nos últimos momentos nos Estados Unidos. Não para por aí, né? A gente tem clara evidência, né, de que os jogos da NBA tem muitos negros participando, né, na WNBA também, só que tem outro esporte muito elitista, muito tradicional, que também, né, vai ter movimentos contra essa desigualdade racial que existe no mundo. E a Naomi Osaka, que é uma jogadora de tênis, tá? Ela também vai boicotar a final do WTA de Cincinnati, como eu coloquei aqui na tela. Gente, eu tô falando de tênis, eu não tô falando de basquete. Eu não tô falando de um jogo que é tradicional nos Estados Unidos. Eu tô falando de um jogo, de um esporte que é tradicional na Inglaterra, que tem o Wimbledon, na França, que tem Roland Garros, e também, né, das Open nos Estados Unidos. Então, é um esporte, digamos assim, mais elitista mesmo. Não vamos mentir nas palavras, não. O basquete é um jogo muito popular, mas o tênis é muito sofisticado. Em Wimbledon, na Inglaterra, a família real britânica participa das finais. É uma coisa assim, ultra power nobre, né? Sangue azul. E a Naomi Osaka, ela não joga a final do WTA em Cincinnati. Por quê? Porque ela é filha de pai haitiano, negro, mãe japonesa. Na verdade, ela joga com a bandeira japonesa, tá? Não vou mentir para vocês. Mas ela vai ser o grande nome no tênis, né? Ela é uma das principais jogadoras hoje de tênis do mundo. E ela não joga a final do WTA de Cincinnati, como eu falei. E aí o que acontece, né? Hoje nós já estamos perto do meio para o fim de setembro, né? O US Open já aconteceu e no final de semana ela ganhou, tá? Ela foi a vencedora do US Open de tênis. Então a gente não está falando de qualquer referência, a gente está falando de um esporte também muito visível, né? De um esporte que movimenta milhões, que também tem muito marketing. E isso chegou a esse ponto. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos, né, no segundo semestre de 2020, as pessoas têm que começar a parar e refletir mesmo. O que está acontecendo com o mundo? Né? A escravidão acabou há anos, em alguns lugares há séculos,
E a gente ainda tem preconceito racial, a gente ainda tem violência de policial branco contra negro, e isso não é só nos Estados Unidos, né? Meu amigo Robson vai falar muito disso no Brasil, mas isso se repete. E aqui tem ela, tá? Ela vai jogar, né, o US Open. Quando ela entra na quadra, né, eles entram de máscara, ela colocou máscaras com nomes de pessoas negras que foram mortas por violência de policiais brancos, tá? Eu trouxe duas imagens, não sei se vocês estão vendo, mas são dois nomes diferentes, tá? Aí quando ela joga, ela tira a máscara. Mas é, né, a continuidade do protesto da Naomi Osaka. E aí, vamos falar só mal, né, dessa desigualdade toda? Vamos falar de alguma coisa boa, né? Nos Estados Unidos, alguma coisa boa aconteceu, tá? Lá nos Estados Unidos foi proibido, por causa desses movimentos do Black Lives Matter ter enchido as ruas, o uso de gás lacrimogênio contra os manifestantes pacíficos, tá? E também ficou proibido nos Estados Unidos o estrangulamento feito pelos policiais. E aí, né, chegando já no Brasil, né, a gente falou muito dos outros, vamos falar da gente, né? Eu trouxe uma imagem, não sei se você percebeu, a bandeirinha de São Paulo, né? Isso aqui é a polícia de São Paulo, né? Fazendo o estrangulamento, que lá está proibido, mas aqui está livre, leve e solto, tá? Então, essa imagem não é dos Estados Unidos, é uma imagem nossa aqui do estado de São Paulo. Bom, avanços e retrocessos, né? O presidente dos Estados Unidos atual, infelizmente, não é Obama, né? Ele teve os seus 2 mandatos, atualmente é o senhor Donald Trump, né? E ele é totalmente contra esses movimentos de rua, totalmente contra essas manifestações, e ele queria, inclusive, como eu escrevi aqui, ó, criminalizar esses protestos, que ele chamava de caos, de anarquia. Tem uma cena, assim, lá em maio de 2020, né, isso há alguns meses, né, gente, dele carregando uma Bíblia num protesto contra os manifestantes, como se a manifestação fosse contra a Bíblia, como que as pessoas estivessem pregando, fosse uma forma, assim, muito arbitrária, e a Bíblia e ele têm né? Mas finalizar esses protestos nos Estados Unidos, tá? E aí a gente chega nos movimentos, digamos assim, de uma amplitude maior. Isso daqui já não são imagens só dos Estados Unidos, mas essas imagens percorrem o mundo, tá? Eu queria falar para vocês que não é só Black Lives Matter que tem nos Estados Unidos e não é só negro que é contra essa desigualdade racial, né? Peguei uma imagem aqui de propósito, ó, com muitas pessoas brancas, tá vendo essa, muita gente branca nas ruas apoiando o Black Lives Matter, tá vendo aqui a bandeira, ó, Black Lives Matter, BLM, No Freedom to Wear Equal, então não tem liberdade enquanto não atingir equidade, não há justiça, não há paz, hashtag Black Lives Matter, então muita gente branca adere a esse movimento, o movimento foi ficando cada vez mais plural, muitos grupos feministas vão mostrar que os números de violência contra a mulher negra é pior, e o Robson trouxe isso para a gente ver também, e também nesses movimentos antirracistas, que são plurais hoje em dia, não são só pela questão da desigualdade racial, também foram, digamos assim, engrossados com o movimento LGBT queer. Então, muita gente que se sente uma minoria prejudicada, que sofre preconceito, foi para as ruas. E, inclusive, brancos, que são, né, em muitos casos, não violados os direitos, apoiam o movimento antirracista também. Bom, dá uma passada pelo que está acontecendo depois de Black Lives Matter, né? Lá na Inglaterra, a gente tem aqui à esquerda uma imagem, né, de um escravagista, né, um senhor de escravos que transportava escravos na Inglaterra. Essa imagem, né, ela vai ser substituída por uma outra imagem, que é essa da direita, de uma ativista do Black Lives Matter, tá? Essa imagem aqui, ó, essa estátua, ela foi depredada, ó, e a mulher negra fazendo esse pulso cerrado de novo foi colocada no lugar. Esse cara é o Edward Colston, tá? E essa mulher é a Jen Wright. E aí eu queria fazer um comentário que eu comentei horrível, né, gente? Mas um comentário que eu conversei com o Robson esses dias, né? Eu, enquanto historiadora, eu não concordo muito com depredar, quebrar monumentos, tá? Eu, particularmente, não concordo com a quebra. Mas se você não concorda com esse monumento, ele já não combina com a realidade histórica, porque ele é um líder escravagista, arranca ele e coloca no museu, porque ele fez parte da história. Faz um museu dos esquecidos, faz um museu da resistência. Nós temos museu da resistência aqui, por causa das torturas da ditadura militar. Guarda, coloque em algum lugar. Mas não sei, eu acho que quebrar isso não nos leva para um mundo talvez tão igualitário, né? Não sei se essa violência toda precisa e é necessária, tá?
Aqui mais uma imagem, tá? Aqui o governo belga arrancou a estátua do rei Leopoldo II, tá? Estava localizado lá na Antuérpia, no mercado, e esse mercador também de Londres foi retirado nesses dois lugares, porque o rei Leopoldo II foi um dos grandes sanguinários colonizadores do Congo, né? Que é aquele centrão da África. E aí ele era extremamente segregacionista, né? Chegava a mutilar os escravos do Congo. E aí, antes que a população quebrasse, né, a figura do rei Leopoldo, ela foi levada para o museu. E aí, os números no Brasil, para a gente não achar que a gente está assim, muito evoluído, né? E eles lá nos Estados Unidos, na Europa, que são atrasados nesse aspecto. Vamos lá, tio Robson? Vamos lá. Bom, pessoal, a parte da Bel, o que a gente fez foi um apanhado, porque tem muito mais coisa para falar. Referente ao Brasil também, né? A gente não focou os casos de violência no Brasil específicos, como a gente mostrou nos Estados Unidos, mas no estado de São Paulo, nos últimos meses aí, houve um abuso muito grande na abordagem dos policiais militares, né? Contra cidadãos negros. Tanto que o governador Dória, não sei se ele vai implantar mesmo, ele se pronunciou que todo policial militar de São Paulo ia andar com uma câmera filmando, né? E essa imagem ia ser alocada no dispositivo. Mas depois ele voltou um pouquinho atrás e falou que mesmo o policial usando a câmera, que o policial poderia desligar essa câmera em algum momento que ele achasse, né, oportuno, né? E é muito diferente, sim, eu acredito, a abordagem que se faz contra um cidadão negro, não de todos os policiais, a gente sempre comenta isso, né? Mas muitos policiais fazem uma abordagem diferente, sim, em relação ao cidadão negro e a um cidadão branco. Eu tenho experiência de estar no mesmo local com amigos negros, e eu nem fui abordado, e meus amigos negros foram abordados de uma forma meio que violenta por parte dos policiais. Então, acho que quando a gente é branco, a gente talvez não perceba tanto isso, se não olhar com um olhar mais apurado. Ou percebe e não quer, né, faz que não vê. E aqui eu trouxe alguns dados do Brasil, específicos, né? São embaixo, eu tenho a fonte desses dados, para não dizer que estamos inventando, tá certo? E como são dados estatísticos, eu vou fazer algo que eu não gosto tanto assim, mas ler alguns textos com vocês, porque tem porcentagens, eu acho que é importante a gente fazer essas comparações. Bem, e são dados oficiais, de órgãos oficiais, de instituições não governamentais de respeito, tá certo? Então são dados que não são contestados, porque hoje em dia dados oficiais são contestados e a pessoa contesta por contestar, né? Muitas pessoas aí ligadas ao governo, e não dá uma contraprova. Se eu contesto um dado, tem que dar uma contraprova, ainda mais se eu sou uma liderança pública, tá bem? Então, ó, números que expõem a desigualdade racial no Brasil. 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE. Né? Ressaltando que esse ano era para a gente ter um censo, a cada 10 anos tem um grande censo, o governo está sem dinheiro, não acha o censo tão oportuno, e não deu um prazo para ter um novo censo, né? Sem dados estatísticos você não governa, você não sabe o que você tem que fazer, né? Então o censo é muito importante. E dos 209 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram como pardos. Né? Então, resumindo, hoje no Brasil, a população branca já é minoria, tá bem? A população parda e negra, elas somam mais da metade da população brasileira. E é interessante fazer um parênteses que isso não se reflete, a gente vai ver, né, na ocupação de cargos, né, bem remunerados, né, em boas instituições de ensino, tá bem? Então, mesmo a população negra sendo maioria, né, quando você vê os indicadores sociais, ela não está ocupando os principais cargos, como deveria ser. Se uma população é maioria, os principais cargos, as melhores rendas, geralmente estão com essa maioria. E no Brasil, e em grande parte, e no mundo todo, né, a população negra não consegue ter essa ascensão. Vamos lá, Bel. E aí, sempre que eu trouxer para você algum dado estatístico, eu vou trazer o gráfico para comparar isso com você. Tá? Então, lá em cima, né, nós vamos ter aí um predomínio da população branca, tá, e parda. Tá? Você pode ver que a população parda ela supera a população branca em um determinado momento, e a população autodeclarada preta, tá bem? Ela está em ascensão, mas uma porcentagem menor, tá bem? E lembre-se, a cor é preta, que preto no Brasil virou um sinônimo pejorativo de ofensa, mas quando o IBGE faz uma pesquisa, você é branco, você é pardo, você é amarelo ou você é preto, tá certo? Vamos lá, professora. Mercado de trabalho. Oi. Um minutinho, Robson. Quando eu estava ainda na época da faculdade, isso years ago, a gente recebeu um documento governamental, era IBGE, se eu não me engano, que tinha feito essa recomendação
justamente para usar o termo preto, que as pessoas pretas, elas são de cor preta, não era para usar negro, não, porque isso era uma versão muito romântica, para você não usar o termo correto, que as pessoas pretas que são pretas não se incomodam com esse nome, né, porque tem muita gente branca que acha que quando chama uma pessoa de preta está sendo pejorativa, está sendo preconceituosa, mas as recomendações eram para chamar preto de preto, branco de branco, que é o nome da cor. Inclusive, porque até muitos pretos se denominavam morenos, né? Não tem moreno. Então, eu vi uma matéria, um cara falando disso um tempo atrás, o próprio preto, ele não se sentia confortável de chamar de preto, porque a sociedade via, né, tá mudando como algo pejorativo, não é? Bom, mercado de trabalho, tá? Ó, em 2018, os negros eram a maior parte da força de trabalho, 54,9%. Não quer dizer que está todo mundo empregado, a gente trabalha isso nas aulas, né? A população economicamente ativa são as pessoas que estão em condição de trabalho. No Brasil, 110 milhões de pessoas. E 54,9% dessa população ativa do Brasil, negra. Tá? Mas aí vem alguns dados interessantes, ó. Segundo ponto, a proporção de pretos e pardos entre as pessoas desocupadas e subocupadas, porém, é muito maior. Elas são maior parte, né, mas não conseguem acesso ao mercado de trabalho. E no ano passado, aí no caso, né, a data de 2018, 2017, eles correspondiam a cerca de 2/3 das pessoas que não tinham emprego, 64,2%. E as que trabalhavam menos horas do que gostariam ou poderiam, 61%. Tá? Isso daí deve ser as pessoas que fazem bico, né, não conseguem um emprego fixo. Então, a população parda e negra, ela é meio que apartada do mercado de trabalho. Outro ponto aqui, ó, em 2018, tá? Desculpe, os negros também são os que mais sofrem com a informalidade, que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Então, você vê esse subemprego, um cara que está lá no iFood, um motoboy, um camelô, né? Na maior parte dos casos, não é branco. Ó, em 2018, 47,3% das pessoas ocupadas pretas ou pardas estavam em trabalhos informais, e entre os brancos, o percentual de pessoas em ocupações informais era menor, 34,6%. Eu fico indignado quando o cara pede um currículo e manda colocar foto. Shopping tem muito disso. Né? Você é vendedor de uma loja bacana, currículo tem que ter foto. Os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras do Conselho de Administração das 500 empresas com maior faturamento no Brasil. Então, nos cargos de chefia, tem o gráfico depois, a porcentagem é muito pequena. Então, você já faz um paralelo que tem algum problema, além do preconceito que tem, na educação, na formação dessa população. Tá? E entre os quadros executivos, eles são 4,7. É difícil você ver um executivo de uma multinacional aí preto. Né? Você quase não vê. Eu não lembro. Na gerência, apenas 6,3 dos trabalhadores são negros, né? E pretos e pardos são a maioria no mercado de trabalho, né? Somente entre aprendizes e trainees, onde estão o quê? As menores remunerações. Então, as menores remunerações, eles têm mais acesso. E aí você consegue ver os dados, né? Entre população branca, preta ou parda. Então, o branco seria a cor verde, né? Então, na força de trabalho, você pode ver que os pretos ou pardos são a maioria, mas quando você vê a população desocupada, tá? Os pretos e pardos são a maioria, e mão de obra subutilizada, também, subemprego, os pretos e pardos, né? Maioria também. Se você pegar aí o auxílio emergencial nas filas, o que você ia ver, a maior parte das pessoas eram pessoas pretas e pardas. Tá? Loiro de olho azul, você via pouco. Distribuição do pessoal por cor ou raça. Aqui nos conselhos de administração, você pode ver, ó, branco, esmagador, quadro executivo, população branca predominando, gerência, aí conforme vai cair na qualificação e a remuneração, a população preta vai aumentando, ó. Supervisão, quadro funcional, trainee, né, estagiários e aprendizes. Estagiários é algo interessante, porque o estagiário exige um jovem que está na universidade, fazendo um curso superior, geralmente. E aí você pode ver, quem tem mais acesso ao ensino superior no Brasil são os brancos. Né? Então, a representação está aí. E, geralmente, aprendizes é trabalho que exige um curso técnico com menor qualificação. Aí a população preta ela é maior. Vamos lá, professora. Distribuição de renda, né? Outro desnível muito grande, ó. Os negros ganham menos no Brasil do que os brancos. Segundo o IBGE, o rendimento médio domiciliar de pretos e pardos era de R$ 934 em 2018. Que vergonha. No mesmo período... Oi? Que vergonha. No mesmo período, ó, os brancos ganhavam, em média, R$ 1.846, o dobro. Todo mundo ganha mal aí, certo?
na média, mas a população preta e parda, ela está ganhando metade. E entre os 10... É exatamente por isso que eu falei que vergonha. Rendimento médio nesse país, em 18 era menos de 1.000, não deve ter aumentado muito, você chegou a 1.000 em 2020. Esses indicadores estão mais baixos que hoje, Bel. Hoje estão mais baixos que em 2018 com a crise, né? Então, que a minha vergonha não é nem dessa desigualdade de questão racial, é desigualdade com relação à questão social mesmo, né? Uma porcentagem muito pequena, que é o que você vai ler aqui agora, detém a maior parte dos meios de produção. Mas vai lá, pode ler. Eu fiquei com vergonha. Aqui, ó, mais um dadozinho, entre os 10% da população brasileira que tem os maiores rendimentos do país, apenas 27,7% são negros, tá? Então, andando pelas ruas aí, nos consultórios médicos, nos dentistas, né, até entre a nossa classe aí de professores que ela é menos privilegiada, você faz as contas aí, quantos negros você encontra no seu dia a dia exercendo cargos que exigem uma qualificação profissional maior. Né? Muito pouco você encontra. Mais alguns dados, ó, as taxas de pobreza e de pobreza extrema são maiores entre a população negra. Novamente, ó, em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de 5,5 dólares por dia no Brasil. Valor adotado pelo Banco Mundial para indicar a linha de pobreza em economias médias, como a brasileira. Tá? Entre os pretos e pardos, o percentual era maior, chegava a 32%, né? O dobro aí. E a pobreza extrema, eu nem imagino o que é isso, não consigo imaginar. Quando a pessoa vive com menos de 1 dólar e 90 por dia, atinge 8,8% da população negra do Brasil e 3,6% da população branca. São dados alarmantes para os dois grupos, mas a população negra, você pode ver, os indicadores ruins são sempre o dobro para ela. Vamos lá. E aqui as rendas, né? Os gráficos. Né? Então, ó, até 10, rendimento domiciliar per capita. Tá? Então, só de forma geral, para a gente ver o que a gente estava lendo ali, né? Quanto maior a renda, né? Mais população branca você vai ter, e quanto menor a renda, de forma geral, a população negra vai predominando. Tá? E eu acredito, diante desses dados aí, que a sociedade brasileira tem uma dívida histórica, sim, com a população, né, de origem afro no país. Tem gente que acredita que não. Né? Eu estava vendo lá um deputado federal, o Hélio Negão, do Rio de Janeiro, e ele falando que, né, ele é negro, que ele é contra isso, que não tem de quem cobrar. Vai cobrar de quem isso? Quem é responsável? Quem vai pagar essa dívida? A sociedade tem que pagar essa dívida. Né? Então, de uma forma ou de outra, eu acredito que você tem que ter políticas públicas para inserir mais a população negra, né, com acesso de ensino de melhor qualidade, melhores postos de trabalho, porque se a gente não fizer nada, eles vão ascender, mas talvez demore mais 500 anos para eles conseguirem ascender. Né? E é uma situação que você tem que rever rapidamente isso. Né? Então, ó, representatividade no poder, também. Né? Independente do governo que você vai ter, olha os ministros dos presidentes da República. Se você encontra ministro negro, nem mulher você não encontra mulher. E no Brasil a gente sabe que as mulheres têm maior nível de qualificação já do que os homens. Então, o que predomina são homens brancos e homens de idade mais avançada, na sociedade machista. São duas mulheres nos ministérios atuais, né? A dos direitos humanos e a da agricultura. Damares é bom deixar para lá, né? E a outra é a Cristina. Representatividade, ela falou que o brasileiro não passa fome porque tem manga nas cidades, né? Pé de manga. Onde eu tô tem bastante aqui, né? Mas olha a que ponto chegamos, né? Representatividade no poder, ó. Pardos e pretos são minoria no poder legislativo, apesar de essa representação ser vital para a construção de debates e projetos que diminuam a desigualdade social. É o que eu digo para vocês, fazer até um paralelo. Nas mulheres, só 8% dos cargos públicos no Brasil são ocupados por mulheres. E a gente vai ver que negros e pardos aqui também uma porcentagem muito pequena. Se você não tiver mulher lá, representando a mulher, não tiver negro representando o negro, não espere que homens brancos representem mulheres e negros, não vai ter representatividade. Né? Então, aí, ó, negros são apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos. E os dados não traziam, mas eu acredito que a maior parte desses deputados aí são do Nordeste e do Norte. Tá? E nas eleições municipais, ó, de 2016, eles eram 42,1% dos vereadores eleitos, um número maior. Vê os pré-candidatos aí na sociedade que está pipocando na internet, quantos aparecem, quantos são negros, candidatos a prefeito, né? Pouquíssimos. E aí, ó, a distribuição dos deputados federais, estaduais e vereadores. Então, ó, entre os federais, uma porcentagem muito pequena de população preta e parda,
né? Deputados estaduais, uma porcentagem um pouquinho maior, e vereadores, né, em torno de 40%. Né? Mas lembrando que a população preta e parda ela é maior, ela tinha que ter a maior parte dos representantes. Não tem. Tá? Vítimas de violência, aí eles são campeões também. Né? Então, ó, negros são as maiores vítimas de homicídio no Brasil. Né? Se você pegar os bairros mais pobres, mais violentos, a população negra predomina. Então, ó, segundo o Atas da Violência de 2017, do IPEA, tá? 75, esses dados são de 2017, mas o IPEA divulgou esses dados em 2019, tá? Final do ano passado, então são os mais recentes, tá bem? Então, ó, segundo o Atas da Violência, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas. Tá? O equivalente a 49.524 vítimas. E poucos casos são resolvidos. Só 3% dos casos de homicídio no Brasil tem solução. Lembrando que a população negra, o Robson já trabalhou com a gente lá no começo, representa 56% da população, tá? Não 75% da população. Então tá bem desconexo isso, né? E ó, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que um jovem branco, tá? Tem uma imagem interessante, Bel, não sei se você viu, tá na internet, um menino americano jogando basquete, que ele tem a cesta em frente de casa, né, que é o esporte que eles gostam, e aí, e não é um bairro tão pobre não, você vê as casas bem estruturadas, ele vê a polícia vindo, ele vai, ele se esconde atrás da caminhonete do pai, ele agacha, depois que a polícia passa, ele certifica que passou e voltou a jogar basquete, o medo de, né, olha só, na frente da casa dele, nos Estados Unidos, né, uma criança tem medo, né, da polícia, não deveria ter, né, mas tem pelo que acontece, né, todos os dias, não só lá, mas no mundo inteiro. Podemos passar aí, Bel. Tá? Ó, mais alguns dados, ó. Em 10 anos, de 2007 a 2017, o Brasil se tornou o país com mais potencial de morte para negros do que para não negros. As taxas de homicídio entre negros cresceu 33,1% no período, enquanto de brancos 3,3%. Então, é um massacre total. Entre todos os estados, o Rio Grande do Norte é o mais violento para os negros, tá? Aí tem que fazer um paralelo. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais violentos do Brasil para todo mundo, né? Os presídios, o tráfico toma conta, né? Então, é mais violento para os negros também. Em 2017, a taxa de homicídio de pretos ou pardos foi de 87 a cada 100 mil. O índice, o mais alto do país, é superior ao dobro da média nacional, né? 43,1 para negros mortos a cada 100 mil habitantes, tá certo? Então, mais dados, né? Aí são alguns dados, os gráficos que trazem isso, né? Homicídios no Brasil por raça ou cor. Então, os negros estão representados na cor verde, você pode ver que dispara, e são saltos grandes, não? Pega depois de 2014, como aumentou a violência, né? E a população branca, ela continua, e os não negros, né? Continua meio que estável, né? Não tem uma alteração tão grande assim. Então, faltam políticas eficazes aí, de questão de violência. E a mulher negra, né? A mulher no Brasil já sofre tanto, feminicídio, né? Muito feminicídio. Semana aí foi divulgado um empresário, você viu lá, né? Estuprou uma jovem, né? Saiu pela porta da frente. Então a situação da mulher no Brasil é complicada. E mais complicada da mulher negra ainda. Então, ó, violência contra a mulher negra. As mulheres negras são vítimas mais recorrentes de homicídio. Segundo o Atas da Violência, a taxa de assassinatos dessas mulheres cresceu 29,9% em 10 anos. Aí embaixo, ó, no mesmo período, o índice de homicídio de mulheres não negras cresceu 4,5%. Tá? E as mulheres não negras são o principal grupo de risco nos casos de feminicídio. 61% das mulheres que sofrem feminicídio no Brasil eram negras. Tá? Um dado alarmante. E tem um pessoal que fala que a mídia divulga esses dados de violência, divulga é pouco, porque se for divulgar tudo, né, um dia inteiro de programação não dá conta de passar. Né? E o sistema carcerário, gente, quem predomina? Né? Os negros. Nas boas escolas, nós brancos predominamos. Nos presídios, os negros. Né? Tem um caso de uma menina, vocês devem estar acompanhando, lá no Mato Grosso, né, que ela pegou uma arma, que eles fazem, o pai e os filhos fazem curso de tiro, ela pegou uma arma e matou a amiga. Ela foi presa. No outro dia, ela conseguiu um habeas corpus. Se fosse um jovem negro, ele estaria preso. Né? Não tem habeas corpus, não. Nem fiança. Então, ó, os negros são a maioria entre as pessoas presas no Brasil. Isso é claro, ó. 61,6% dos detidos no país eram pardos ou pretos em junho de 2017. Tá? Os brancos representavam 34,38% dos presos. Tá?
E o levantamento mostra que a maior parte dos presos no Brasil são jovens, pretos ou pardos e com baixa escolaridade. O crime que mais leva às prisões são roubo e tráfico de drogas, tá bem? Se você pegar, são crimes de baixo potencial. Aí você pega um jovem que está fazendo um aviãozinho ali para o traficante, ele vai entrar no presídio e ali ele sai um criminoso mesmo, tá bem? Ali ele entra para o mundo do crime. Então, a gente perde a nossa geração para o crime organizado. Tem um documentário que chama Jovens Nem, uma coisa assim, onde estão os jovens brasileiros? Não estão nem na escola, nem no mercado de trabalho, eles estão ou no crime ou estão no presídio. Isso, em termos de custo financeiro para o país, é muito grande o prejuízo, né? Porque esses jovens tinham que ser produtivos. Tá? E aqui, ó, os brasileiros presos por raça ou cor. Então, você vai ter preto, 16,49, os pardos, 45,36 e os brancos, 35,05. E aí, uma parte ali que eles colocam, né, amarelo, indígena e não informados, né, uma porcentagem de 3%, muito pequena. Vamos lá, professora. Analfabetismo, tá? Obviamente que a população negra também é a mais afetada. Né? Isso a gente viu lá na questão do mercado de trabalho, que a população negra que tem a menor remuneração e não chega aos cargos de chefia. Olhe para o seu lado na sala de aula e veja quantos alunos negros tem na sala de aula. Né? Eu dou aula esse ano, acho que com 700 alunos, apesar de ser virtual, não deve ter 10 alunos negros entre os 700 que eu estou dando aula esse ano. É muito raro encontrar. Então, ó, analfabetismo. A taxa de analfabetismo entre os negros de 15 anos ou mais diminuiu nos últimos anos, de 9,8 em 2016 para 9,1. Uma queda pequena, mas melhor do que tivesse aumentado. Ainda assim, é maior do que o dobro da taxa de analfabetismo entre brancos, da mesma idade, que ficou em 3,9 no ano passado. Tá? De acordo com a ONG Todos pela Educação, a taxa de alfabetização que mais cresceu no período de 2012 a 2018 foi a de pretos. Né? É algo positivo, tá bem? Não vamos discutir muito a qualidade desse ensino, né? Como é que é essa alfabetização. E em 2012, 87,7% deles estavam alfabetizados. Em 2018, a taxa subiu para 91%. Entre os pardos, o índice de 88%. Em 2012, subiu para 90%. Tá? Faltando aqui, né? Isso daí também não é para ficar muito feliz, porque a taxa de analfabetismo estava diminuindo no Brasil inteiro, independentemente da cor, né? E a alfabetização aumentando em contrapartida, né? Nossa questão só de políticas públicas para os pardos ou negros, né? Exatamente. Vamos lá? Tá? E aqui um gráfico também, ó, analfabetismo por raça ou cor, população branca, total, e preta ou parda, o dobro, aí, um pouco mais que o dobro, ou o dobro, né, da população. Isso, e a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais. Então, você pode ver que os brancos estão lá em cima, né, em torno de 95%, 96%, e os pardos e pretos em torno aí de 91%, 89%. Tá certo? Eu qualifico aí grande parte das pessoas alfabetizadas como analfabetos funcionais, que são, no Brasil, tanto branco, né, ou tanto pretos. E no ensino superior a coisa também não é muito boa, não. Vocês sabem disso, né? Se para terminar o ensino médio a população preta e parda já sofre, imagina para ter acesso e terminar o ensino superior. Então, ó, pela primeira vez, os negros são maioria no ensino superior público. Em 2018, 50,3% dos estudantes das instituições públicas eram pretas ou pardas. E aí entra a questão de cota. E aí afeta diretamente, principalmente os alunos de instituições privadas. A Unicamp, acho que a maior parte dos alunos já é também, né? Acho que de ensino público, né? Então, automaticamente, a concentração de negros que entra é muito grande, tá certo? Mas a gente vai ver aí que, apesar de ter aumentado o acesso de população preta e parda no ensino público superior, a maior parte ainda está no ensino privado, tá? Nas faculdades públicas. O número de pretos e pardos de 18 a 24 anos que estavam estudando também, né, passando de 50,5% em 2016 para 55,6%, tá certo? E embaixo, ó, no entanto, ainda é menor do que os estudantes brancos da mesma idade, que chegam a 78% em 2018. Tá? E aí, ó, a maioria dos negros que estão no ensino superior no Brasil estão em universidades particulares, e grande parte em ensino EAD. E nós estamos vivenciando o ensino EAD, e a gente viu que tem alguns probleminhas no ensino EAD. Né, tem algumas deficiências que automaticamente você consegue sanar no ensino presencial. Por mais que você tente fazer no ensino EAD, não é a mesma coisa. Né? E muitas vezes são cursos muito baratos, que essa população, né, preta ou parda tem acesso no EAD,
de baixa qualidade. Essa semana eu mostrei para uns amigos, tinha um curso de geografia superior por R$99 por mês. R$99 por mês. Você vai formar um professor, né? Quem vai ter acesso a isso? A população mais pobre que vai querer. Então, imagina o nível do professor que você vai formar num curso que cobra R$99 por mês mensais. 3 aninhos, né? Eu tive 5 com aula de sábado e a gente já sai com um monte de deficiência de formação, né? A gente vai sanando depois, né, que se forma. No penúltimo item aí, ó, dos 591 mil pretos que cursavam o ensino superior, 66,86 frequentavam instituições privadas, como eu disse, a maior parte está no ensino privado. E entre os 2,4 milhões de pardos das instituições de ensino superior, 73,54 no ensino privado. Então, o ensino privado é onde está a maior parte da população de baixa renda e a população preta e parda, tá certo? Tá? E aqui é um gráfico, né? Então, ó, federal, os brancos, tem um equilíbrio, né? Aí você vê, os brancos são minoria. Aí você vai ter preto, pardo e outros com maioria. Isso é política de cota, que muita gente contesta, mas a gente não vai ter tempo de discutir política de cota aqui. Estadual, você já tem 50%, um pouquinho menos de população branca, tá? Municipal, instituições de ensino municipal, os brancos predominam, né? Na privada, tá? Você pode ver que a população branca ela é menos de 50%, não muito, tá? E no geral, né, você tem aí um certo equilíbrio, tá bem? Mas se você pegar os cursos de melhor qualidade e as profissões mais elitizadas, você pode pegar direito, medicina, engenharia, a população branca predomina. A população preta e parda, ela está em cursos que têm menor concorrência. Se você pega a USP, Unesp, Unicamp, pode pegar a aprovação dos cursinhos populares que tem universidades, os alunos que estudam em cursinhos populares, mantido por ONGs, eles entram em cursos de menor concorrência. Tá? Eles não entram num curso de maior concorrência. É uma ascensão ao ensino superior, né? Mas não são os cursos de ponta. Tá? E não é desmerecer, por exemplo, eu e a Isabel, nós fizemos licenciatura porque nós queríamos fazer licenciatura. Tá? Mas grande parte das pessoas vão fazer licenciatura, por exemplo, porque não tem uma outra oportunidade. E aí vai ser um profissional frustrado, sem motivação nenhuma, né? E aí a qualidade do ensino no Brasil vai despencando de uma forma geral. Tá? É muito difícil você encontrar um aluno hoje de uma instituição, numa sala de cursinho, por exemplo. Quem vai fazer licenciatura? Numa sala de 100, 2 ou 3 vão levantar a mão. E olha lá se levantar, né? Aí os cursos de ampla concorrência, os jovens têm mais incentivo para entrar, porque automaticamente, além, muitas vezes, você ter o dom para aquela profissão, a remuneração é mais alta, o status social também é mais alto, né? Eu brinco, Bel, já teve uma situação assim, estava eu e minha mãe, e aí a pessoa perguntou, conhecia a família, o que a minha irmã mais velha fazia, aí minha mãe falou que ela era economista, perguntou o que a mais nova fazia, ela falou que era engenheira de produção, e aí, quando perguntou de mim, eu estava perto, falou que era professor de geografia, a pessoa não fez a mesma cara de alegria, né? E tem um amigo do meu pai que falou, se eu tivesse me esforçado mais um pouquinho, eu era geólogo, não precisava ter feito geografia. Mas ele foi para me tirar, mais um pouquinho você era geólogo. Ele falou, você não quis estudar, né, parte física tão aprofunda, você ficou... Então tem a sociedade, ela dá esse status para algumas profissões, né? Algumas profissões, como no Japão, nós seríamos mais valorizados, né? Na Alemanha, vamos levando. E aí, Bel, para você encerrar. Então vamos nós, né, gente? Essa imagem aqui é uma imagem de necropolítica. O que é isso, essa palavra, Bel, necropolítica? Isso é quando o governo sabe claramente o que está fazendo e negligenciando alguns setores da sociedade. Então, aqui não vamos ser hipócritas e achar que a violência que a gente tem contra negros, mulheres, né, entre pretos e pardos, que foram os números oficiais que o Robson trouxe para a gente até aqui agora, eles são números assim, mas acontece, mas o que vai fazer diante disso? Vai fazer qualquer coisa. A gente paga muito imposto para político fazer muita coisa para a gente, sim. E quando não faz nada, não é questão de ignorar, é questão de tomar uma atitude de não fazer, porque não fazer continua do mesmo jeito, você não resolve o problema. Então, essa imagem, não sei se vocês estão aqui percebendo algumas coisas, né? Você teria aqui, né, essa capa preta, parecendo uma morte armada, cheia de dinheiro, representando, de certa forma, o Estado, as políticas públicas, né? E as pessoas, né, esperando alguma coisa para fazer. Mas o que o Estado pode fazer? Matá-las, né?
Aqui tem a questão, né, a Marielle, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Aqui o Vidas Negras Importam, que é o Black Lives Matter em português. Aqui você tem o índio e dá para perceber pelo cabelo que aqui é mais uma pessoa negra, e talvez aqui um branco ou outro aqui, né? Então, essa é uma imagem que mostra que é possível, sim, você fazer algo enquanto Estado pelas pessoas que são discriminadas de alguma forma, tá? Então, é responsabilidade, sim, do Estado zelar para que vidas negras sejam importantes, para que os pretos e pardos tenham acesso, tenham melhores condições, e cada vez que a gente não faz uma política pública, a gente está negligenciando o direito, tá? E aí, para terminar, uma frase menos pesada, mas não tanto, as pessoas e os grupos sociais têm o direito a serem iguais quando a diferença os inferioriza. E o direito a serem diferentes, quando a igualdade os descaracteriza. Como a gente está vivendo um certo tempo de intolerância, isso é para vocês refletirem, chegarem às suas opiniões, mas que eu e o Robson não damos muita brecha para opinião muito diferente, não, né, Robson? A gente debate, mas a gente impõe o que a gente acredita também, né? Eu acho que é um tema que são tipos de temas que você não consegue ficar neutro. Você é a favor ou contra, é igual cota. Né? A gente não vai ter que discutir você é a favor ou contra a cota. Né? Mas a sociedade é isso. Então, quando a gente fala de guerra de classe, né, ou guerra social, é cada um tentando buscar seu espaço. Né? A sociedade é jogo de interesse. Os representantes políticos nos representam lá nossos interesses. Né? Então, a todo momento a gente está fazendo política, mesmo que não queira fazer política, nós estamos fazendo política a todo instante. Né? Então, acho que é uma questão de posicionamento. Então, quando a gente vai dar uma aula dessa, tem os indicadores, a gente acaba se posicionando, né? Mas todo mundo tem o direito de se posicionar contra a política de cota. Pô, me atinge a política de cota, eu sou completamente contra, beleza, né? É igual disse lá o Hélio Negão, deputado do Rio, vamos cobrar de quem? Quem é responsável? Quem vai pagar por isso? Eu entendo que a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo, né? Tem que pagar, tá certo? Então, acho que o governo consegue, sim, criar saídas para tentar minimizar esse problema. E a caminhada é longa, né? A caminhada não é curta, não. A caminhada é muito longa, tá certo? E aí, eu, como homem branco, eu sempre falo, né? Homem branco, hétero, né? Com formação superior, no Brasil, eu tô no paraíso. Tá? Agora, pega uma mulher negra, né? No Brasil, que mora numa favela, a situação dela é muito mais complicada. Então, tem sim, a gente tem que pesar isso na balança e para tentar planejar um país melhor no futuro. Né? Forçar os políticos a criarem essas políticas, essas propostas. Certo. Então, gente, por hoje a gente encerra aqui. Beijo no coração, fiquem em paz e tchau, tchau. Abraço, gente!